Fala, meus amigos e minhas amigas, acabei de receber aqui uma dúvida de uma paciente. Oi, doutor, boa noite. Gostaria de obter uma informação. Vou fazer a cirurgia de hemorroidas e estou muito preocupada com a anestesia. Gostaria de saber se a sedação que é feita no paciente é antes ou depois da anestesia. Muito interessante essa dúvida. Eu acho fundamental a gente abordar esse assunto, tá? Esse conteúdo que eu vou passar aqui, pessoal, é para a população geral. Então, eu vou usar palavras mais fáceis, né? Vou evitar usar termos médicos e vai ser um vídeo aí para a população entender como é que é feita a anestesia para a cirurgia de hemorroide. Para começar, essa cirurgia é uma cirurgia muito delicada, tanto em relação ao local que é feito o procedimento, quanto em relação à parte psíquica do paciente, né? A parte de até a vergonha que muitas pessoas sentem por fazer uma cirurgia dessa. É uma situação bem constrangedora, né? Ninguém tem culpa que apareceu uma hemorroida e o problema precisa ser resolvido. Muitos pacientes, eles ficam muito tempo adiando, aguentando, esperando ver se resolve sozinho, fazendo alguns tratamentos com pomadas, com algumas medicações, mas existem situações que não tem jeito, a gente tem que fazer a cirurgia. Então eu, Thiago, como anestesista, quando eu vou conversar com esse paciente, eu sei que é uma situação difícil, ele está ali com vergonha, ele está ali constrangido, e eu tento abordar todo esse assunto de uma forma leve, sem fazer brincadeiras, de uma forma sempre respeitosa. Eu não fico falando muito em relação assim, ao que vai ser feito, né, para não dar muito medo. E em relação à anestesia, nós temos dois caminhos a seguir. E aí, pessoal, nós temos duas situações. Existem situações que a cirurgia é uma cirurgia mais complexa, é uma cirurgia que tem um grau de agressividade maior, e existe outra situação que é uma cirurgia mais superficial, uma cirurgia mais simples. Nesse caso da cirurgia mais simples, nós podemos fazer um tipo de anestesia que é considerada uma anestesia geral, mas é através da máscara laríngea. Você não precisa ser entubado. É como se fosse uma anestesia geral mais leve, tá? Mas não chega a ser uma sedação, porque aí já é muito leve. Então, a anestesia que a gente faz nesse caso é uma anestesia que você vai embora no mesmo dia, você não será entubado, você vai receber um aparelho que fica aqui na região da boca, chamado máscara laríngea. Não dói, não é agressivo, é bem tranquilo e você vai dormir com certeza. O cirurgião vai fazer o procedimento e provavelmente você vai acordar ali com a região da hemorroida sem sentir nada, porque ele faz uma anestesia local naquela região. As vantagens é que você vai embora no mesmo dia, é uma cirurgia é uma anestesia no caso, né, que você não precisa ser entubado, você vai receber essa máscara laríngea. Outra vantagem, você vai receber doses menores de anestesia e isso vai permitir que você se alimente mais rápido, que você acorde mais rápido, que você tenha um grau de consciência mais rápido. A outra situação é quando é uma cirurgia mais agressiva. Você precisa fazer um procedimento que terão cortes mais agressivos, que o grau doloroso devido a essa cirurgia é maior. E aí a gente opta por fazer a raquianestesia, que é a mesma anestesia que a gente faz aqui para as cirurgias de cesárea, cirurgias de membros inferiores. É uma anestesia super segura, nós podemos fazer a raquianestesia. E quais são as vantagens dela, né? Como é uma cirurgia que vai ser mais agressiva, que tem um potencial doloroso maior, a raquianestesia é muito legal porque ela deixa você sem dor até 24, 30 horas depois daquele procedimento. Durante o procedimento você não vai sentir nada daqui da parte da barriga para baixo, você vai ficar com as pernas adormecidas. Antes até de fazer essa raquianestesia, a gente pode fazer uma leve sedação para você dar uma relaxada. Às vezes você até nem lembra que foi feito essa raquianestesia e quando você acorda, você está com as pernas pesadas. Isso pode durar, depois que a cirurgia acaba, né, de 2 a 3 horas com a perna pesada, mas isso volta normalmente, o seu corpo vai eliminando. Então o processo geralmente é assim, o paciente chega na sala, a gente já sabe que é uma cirurgia mais complexa, que é uma cirurgia que vai demorar mais, é uma cirurgia que depois dela
há um potencial doloroso maior. Beleza, escolhi fazer a raquianestesia. Assim que o paciente entra na sala, a gente pega a veia dele e aí por essa veia eu faço uma medicação para causar uma leve sedação. Geralmente a gente usa uma medicação chamada midazolam. E aí a partir desse momento a chance de não lembrar é bem alta, porque o midazolam ele dá uma amnésia. E às vezes é engraçado até, a pessoa continua falando, continua se comunicando, mas depois ela não vai lembrar de nada disso. Beleza, o paciente recebeu uma leve sedação, já está com um sono leve ali, algo tranquilo. A gente senta o paciente e fazemos a raquianestesia nas costas dele. Quando dá tudo certo, a gente deita o paciente, né? Geralmente é um procedimento bem tranquilo, na maioria das vezes dá certo. Deitamos o paciente e aí a cirurgia inicia-se depois que as pernas começam a ficar adormecidas. A posição dessa cirurgia é uma posição bem desconfortável, né? Uma posição que o paciente fica com a perna para cima. Eu vou até pedir aí para o editor colocar na tela, né? A posição ginecológica. E na maioria das vezes, assim, para 100%, eu tento fazer com que o paciente já esteja dormindo depois depois não, né? Quando a gente vai colocar o paciente nessa posição, porque é uma posição que é bem desagradável, tá? Para quem tá sofrendo ali, para quem está sendo posicionado. Então eu avalio. Fiz a sedação do começo, o paciente ficou um pouco com sono, beleza. Nós fazemos a raque e aí deitamos o paciente. Se ele está dormindo já, maravilha, ele não vai ver, não vai lembrar de nada que aconteceu. Caso ele ainda esteja um pouco acordado, eu faço mais sedação para que ele durma mesmo e não lembre de nada do que vai acontecer no procedimento. Então, perceba que, tanto no procedimento mais simples, mais rápido, né, da hemorroidectomia, que a gente faz uma anestesia geral com a máscara laríngea, que eu falei para você, que é uma anestesia mais leve, você não vai lembrar de nada, tanto em relação à anestesia que a gente faz para cirurgias mais complexas, que vai ter um potencial doloroso maior depois, ou que vai demorar mais. Doutor Tiago, dá para fazer essa cirurgia mais leve, né? A hemorroidectomia que não é tão grave assim, dá para fazer com a RAC também e vice-versa, né? Dá para fazer a cirurgia mais agressiva com anestesia geral? Sim, nos dois casos, sim. Digamos que eu tenha uma hemorroida que é uma hemorroida bem superficial, uma hemorroida mais simples. Se o anestesista julgar que é necessário fazer essa anestesia com a RAC, também dá para fazer. Mas ele está fazendo assim, ele está fazendo uma anestesia que é uma anestesia muito complexa, né? Uma anestesia que sobra anestesia para o procedimento. Dá para fazer, sem problemas. Ele não está errado ao fazer isso, ok? E a outra situação, se eu estou fazendo uma cirurgia de hemorroides que é mais complexa, é uma cirurgia que vai ter um potencial doloroso maior, dá para fazer só com anestesia geral? Também dá para fazer só com anestesia geral. O que a gente pode fazer para evitar que tenha tanta dor assim no pós-operatório é o cirurgião infiltrar anestésico local na região que foi operada. Ele injeta lá vários tipos de anestésicos locais, que às vezes duram 10, 12 horas, e você acorda de uma maneira até confortável. Então perceba que não tem certo e não tem errado em relação à escolha da anestesia. Tudo vai de acordo com a opinião do anestesista, o que ele julga melhor, e também com a conversa que vocês terão, né? Tem pessoas que já têm experiências ruins com a RAC, ou já tiveram experiências ruins com a anestesia geral, e aí há esse acordo, certo? Eu sou sempre a favor de ter esse diálogo para que chegue-se a um senso comum. Existem colegas anestesistas que, infelizmente, eles simplesmente determinam e tem que ser daquele jeito, porque ele que falou que né? Eu não sou muito desse raciocínio, mas também nós temos que respeitar aí os colegas. Uma outra coisa muito legal para trabalhar com essa questão da vergonha, né? Trabalhar com essa questão do constrangimento de você... tem pessoas que ficam muito envergonhadas, né? A gente já pode fazer um tipo de sedação já no quarto do paciente. Então imagine que se você vai fazer essa cirurgia, você se interna no hospital e aí você é deslocado para um quarto, ou para uma enfermaria, ou para um apartamento. E aí, em um certo momento, você vai descer para o centro cirúrgico, certo? Descer ou subir, dependendo do hospital, né? Tem uns que o centro cirúrgico é em cima, outros que são embaixo.
Mas esse trajeto do quarto para o centro cirúrgico, nós já podemos fazer uma sedação bem leve, com aquela mesma medicação que eu falei, que é o midazolam, só que ela é feita intramuscular, perdão. Ela é feita através de uma injeção no glúteo, geralmente. Então, o anestesista ele vai até o quarto, conversa com o paciente, e aí, se ele julgar necessário, né, e se for de comum acordo também, ele pede para a enfermagem fazer uma injeção de midazolam intramuscular, e isso a gente chama de pré-anestésico. Qual é a função do pré-anestésico? A função é que o paciente recebe essa injeção no quarto, depois de 5 a 10 minutos ele já está dormindo, já está bem sedado, dificilmente ele vai lembrar, e aí todo esse caminho do quarto até o centro cirúrgico, até posicionar aqui, ele não vai lembrar de nada, tá? Na maioria das vezes não vai lembrar de nada. É um refinamento aí que a gente pode fazer. Às vezes se o paciente está muito ansioso, né? Se ele está muito nervoso, você percebe que está uma coisa que está atrapalhando, dá para fazer sim esse pré-anestésico que com certeza vai beneficiar a experiência do paciente. Eu, como anestesista, eu tenho muita preocupação em relação a se o que vai acontecer com aquela pessoa será uma experiência não traumatizante, né? Não dá para dizer que é uma experiência legal porque vai ser feita uma cirurgia delicada, né, de hemorroidectomia. Então, não é uma experiência legal, né? A experiência legal é quando você viaja, quando você vai aproveitar suas férias. Mas o foco é que não existam momentos, situações, qualquer tipo de constrangimento para os meus pacientes. Eu foco sempre nisso, beleza? Se você achou legal esse vídeo, se você aprendeu alguma informação comigo e achou interessante o que eu falei aqui, me ajude a continuar esse trabalho, deixe o seu like, isso mostra que você gostou desse vídeo, isso mostra que eu preciso fazer esse tipo de conteúdo, né? Continuar fazendo esse tipo de vídeo, porque eu estou ajudando as pessoas. Maravilha? Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!